Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Eu conheço um idoso com autismo. Autismo não diagnosticado, mas está no espectro assim, ó, certeza, mas enfim. A gente estava um dia e vendo ali a dinâmica dele numa viagem. A gente estava numa praia e passando 7 dias ali na praia. Ah, vamos para a praia todo dia, todo dia, todo dia. A esposa do cara. Ah, não, mas a gente já foi na praia, já tem 3, 4 dias seguidos que a gente vai na praia. Vamos lá não sei aonde que tem umas flores, a gente vai tirar foto, a gente vai poder fazer umas fotos legais e umas coisas. Não, quero ir para a praia. Não, mas é que a gente já foi 3, 4 dias na praia. Mas eu gosto é da praia. Não, mas as flores, vamos fazer, a gente também pode fazer outras coisas. Não, mas eu quero ir para a praia. Ah, mas se você quiser, você vai, eu vou para a praia. Então, assim, não é toda mulher que tolera, e não é todo homem, não é toda pessoa que vai topar estar num relacionamento com alguém que tem que ser do jeito dela, não é? Não é todo emprego que ele vai poder ter essa postura e que vai dar certo. E nessa gera ansiedade, gera baixo sentimento de pertencimento, gera afastamento social, gera sofrimento no final das contas, né? É interessante você ter tocado nesse assunto, né, desse construto do senso de pertencimento, pois, por exemplo, né, essa é uma história que eu conto nos meus vídeos lá no canal também. Quando eu era adolescente, principalmente, né, eu tive a sorte de ter bons amigos, na verdade, ali, né, ao longo do ensino médio, que me ajudaram bastante aí nessa questão da socialização e tal, e é claro, também interações pela internet, que foi um recurso que eu consegui utilizar, né, felizmente. E eu me lembro muito bem que, por exemplo, em festas de aniversário, churrascos assim, né, de final de semana e etc, que o pessoal chamava lá, ah, vamos lá, William, não sei o que e tal, etc, e aí eu ia, mas eu ia com um livrão, assim, um livro muito denso mesmo, de desenvolvimento de softwares, que era o meu hiperfoco, foi o meu hiperfoco assim, por muito tempo da adolescência, né? Agora, é claro, eu tive a sorte de ter esse grupo de amigos que, ok, né, eles me aceitavam tal, etc. Mas aí alguém pode pensar assim, poxa, mas por que o William vai, então, no churrasco, se ele tá com um livro grande de programação ali, por que ele não ficou em casa? Mas para mim era interessante, inevitavelmente. Eu chegava ali, estava ali na mesa com o meu livro, né, e é claro, nem preciso dizer o quantas oportunidades de socialização eu perdia por aí do churrasco, mas certamente isso ajudava e muito no meu senso, né, de pertencimento, vamos dizer assim, e várias outras questões relacionadas à minha saúde, de vínculos, né, e tentar me enxergar e conseguir me enxergar como parte pertencente de um grupo. Ninguém quer, assim, eu lembro muito do ensino médio, isso para tanto atípico e atípico, né, e vocês vão lembrar também, ninguém quer ser o diferentão, excluído, o cara que tá ali, né, tipo, poxa, e agora? Ah, não tem ninguém para ir, não tem lugar para ir e tal, e etc, não tem ninguém para me chamar. Então, tem essa questão, e tem essa ansiedade muito grande que, infelizmente, a gente tem notado, né? Não necessariamente na literatura científica aqui brasileira, imagino que deve ter, né, na literatura estrangeira, mas eu já, você com certeza já viu vários casos de adolescentes hoje em dia, justamente com essa ansiedade muito maior, né? Possivelmente hoje em dia, de, poxa, não tenho... Tá tendo festa, não me chamaram, tá tendo tal coisa, não consigo ir, ninguém gosta de mim, etc. E aí você tendo esse quadro, né, de desregulação muito explícito logo na adolescência, né? Aí, é claro, tem outros fatores que, por que hoje, possivelmente, isso é mais comum do que antes, aí tem questões, né, relacionadas a acesso a contextos sociais, pela internet, etc., e várias outras coisas que podem ser associadas com isso, né? Mas eu noto, eu lembro muito bem, né, dessas experiências assim que, é claro, a princípio, idealmente, aqui estamos falando, né, eu nasci em 93 ainda, né, não é tão distante, mas é relativamente distante comparado com o avanço das intervenções especializadas que temos hoje para autismo, né, então nem se pensava em ter um dia uma intervenção especializada para mim, ou enfim, é claro que era claramente atípico ali naquela situação, né? E eu tive essa sorte, né, vamos dizer assim, de ter esses amigos e tal, mas se eu não tivesse tido nem sequer esse contexto, por exemplo, eu muito provavelmente não seria o William youtuber ativista hoje, não estaria fazendo essa live com você, né? Porque, é claro, aí, naturalmente, tendo esse contexto aí, né, e pertencendo a este grupo,
E, inevitavelmente, algumas outras situações, vou tendo algumas oportunidades que surgem naturalmente, eu vou me socializando, vou interagindo, vou criando novos vínculos, vou entendendo como funciona amizades, vou entendendo como funciona a mecânica, por exemplo, de pedir desculpa por você ter cometido um vacilo com seu amigo, que é uma coisa muito difícil, na verdade, de você ensinar, né? Quando você para pensar. De você não ser tão controlador, por exemplo, de você entender que, poxa, as coisas não podem ser tanto como do jeito que você quer. É claro que para o autismo é muito frustrante, em comparação ao desenvolvimento típico, quando você tem uma expectativa, né, uma alta expectativa, você chega lá e quebra essa expectativa, né, e todo mundo fica frustrado com isso. No autismo pode ser muito mais difícil de lidar, mas é justamente esse tipo de oportunidade que você, né, faz parte do que a gente chama de socialização. E aí, é claro que uma das bases é justamente você ter um grupo, você ter um ambiente, né, você ter pessoas, que aí você pode ter esse mínimo de interação, e aí que surgem essas oportunidades para você minimamente treinar essas habilidades. Porque senão, né, você não tem como, nem desde o mercado, no âmbito de mercado de trabalho, você estava dando alguns exemplos aí, né, de carreira e tal, etc., mas certamente a gente não precisa ir tão longe assim, né, mesmo que você fique ali no seu cantinho de boas, vendendo sua arte na praia, que seja, você vai precisar socializar, você vai precisar negociar, você vai precisar descobrir quem tem alguma coisa vendendo, alguma coisa ali que você precisa, eventualmente. Então, é inevitável, né? Essa que é a questão, é inevitável, né? E nisso é que eu percebo, assim, a gente muitas vezes, enquanto pai ou profissional, não percebe o efeito disso lá na frente. A gente, não, mas ele é um pouco rígido, mas vai passar com a idade. Não, ele quer as coisas do jeito dele, mas é porque ele é criança. Ele quer tudo desse jeitinho aqui, mas a gente dá um jeito de ir contornando. Aí você vai olhar a vida da família de perto, eles não vão mais em restaurante, não vão mais em festa infantil, não vão, né, assim, a socialização na escola é bastante limitada, a criança não faz atividades paraescolares ou quando faz, tem um monte de adaptação. Hoje eu estava discutindo, conversando com uma professora de escola. Não, eu quando peguei essa criança, eu nem acreditei que ele tinha autismo, eu achei que realmente os sinais eram muito sutis, mas aí conversando com ela, os sinais são sutis, mas na hora do livro, ele é sempre o que está mais próximo do livro. E se não for, confusão. Quando vai chamar para fazer uma atividade, uma ação lá na frente, pedagógica qualquer, ela chama um, chama outro, e ela já sabe. Se deixar passar 3, 4 e ainda não tiver chamado a criança, vai ter choro e vai ter briga. Aí, esses dias ela falou, não, mas aí agora eu estava fazendo a atividade, chamei 1, chamei 2, chamei 3, no quarto ele já começou a chorar. Aí eu falei para ele, a professora explicando. Aí eu falei para ele, não, se você continuar chorando, eu não vou chamar você. Se acalma e aí eu chamo você. Aí ele se acalmou e aí ele foi lá e foi chamado ali 5º, 6º. Agora aí eu perguntei, tá, mas geralmente você chama ele... ela falou, sempre entre os 4 primeiros. Tá, agora vamos lá. Quantas crianças tem na sala? 18 crianças. Tá bom, quer dizer que ele sempre está entre os 15% que são chamados primeiro. É isso que você quer me dizer? Ele está sempre entre os 15% que são chamados primeiro. Ó que maluquice. Então, se não for, crise, rigidez e briga e oposição e confusão. Então, no final das contas, a gente às vezes não percebe, mas ele está sempre em primeiro lugar na leitura do livro. Ele fica levantando e entrando na frente dos coleguinhas porque ele quer muito ver o livro. Ele não brinca, por exemplo, de super-herói, não aceita que seja brincar de lutinha. O menino tem 5 anos, quase que só tem lutinha. Os meninos só ficam brincando de super-herói e de lutinha. Então, por ele, as crianças estão brincando e falam escudo do poder. Aí ele vira e fala assim, não, você não tem escudo. Você não tem escudo nenhum. Isso não é um escudo. Você não é o Homem-Aranha. Entende? Então, assim, a criança tem um nível de rigidez tão grande que escudo é um escudo. Escudo é uma coisa aqui que você segura, tem que ser de metal ou de plástico, tem que ter um formato tal, e se você tá falando que tem um escudo aí e não tem, eu vou falar para você que não tem. Só que nessa, você não tem escudo, você não é Homem-Aranha, você não tem esse poder, aí fala isso para uma outra criança de 5 anos, sabe o que a criança vai fazer? Né, você não sei o quê, vai brigar e vai sair fora, vai brincar com essa criança. Tchau para você, né?
Não é? Então, nessa de você não tem o escudo, você não é o Homem-Aranha, ele está perdendo a oportunidade de socialização e de se sentir pertencente e de desenvolver novas habilidades que vai gerar fluência e que lá na frente ele vai querer, talvez, fazer parte de um relacionamento ou de um grupo de pertencimento e não vai dar conta porque não desenvolveu essas habilidades. Então, eu acho que esse caminho está no meio. Não é simplesmente não tem autismo, não precisa fazer nada. Não. Também não precisa ficar confrontando toda a situação de rigidez ou de oposição, porque a pessoa ainda tem também a possibilidade de fazer escolhas. E se tudo que a pessoa fala não, a gente vai lá e não aceita o não, e vai lá e trabalha porque é rigidez, porque é oposição, a gente está tornando essa pessoa uma pessoa vulnerável, porque ela não sabe falar não. E aí ela se torna vulnerável a todo tipo de abuso econômico, social, de relacionamento, sexual, porque ela não sabe falar não. Então, de novo aí, tá no meio, né? Mas se a gente não trabalha essa rigidez lá atrás, lá na frente, a gente vai ter muita dificuldade.